Olá, hoje vocês irão acompanhar o terceiro episódio da segunda temporada da série sobre autismo, Compartilhando Vivências. O objetivo da série é oportunizar aprendizado sobre autismo a partir das vivências das famílias e dos profissionais que atuam com as pessoas dentro do espectro. Neste terceiro episódio, vou conversar com a fonoaudióloga, especialista em neurociências aplicada à linguagem e à aprendizagem e também diretora de projetos do Instituto Unitea, Franciele Michelon. O foco deste episódio é a importância da fonoaudiologia no diagnóstico e no tratamento do transtorno do espectro autista. Seja bem-vinda, Franciele. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite e ter disponibilizado o teu tempo para estar conosco aqui hoje, participando então desse terceiro episódio da nossa série. Rosane, é um prazer imenso ter recebido esse convite e poder compartilhar com a sociedade de forma geral conhecimento da minha área para poder estar auxiliando as pessoas. Atualmente, a Franciele atende na sua clínica, há 9 anos já, né, Fran? Isso. 22 pessoas dentro do espectro autista. Isso. Maior parte dessas pessoas são crianças, Fran? São crianças em torno de 2 anos e meio a 5 anos, é o maior público, mas também tenho um adolescente e 2 adultos. É uma pergunta que normalmente eu faço no Compartilhando Vivências. Como é que o autismo entrou na tua vida? Bom, o autismo chegou até mim nos atendimentos clínicos. O meu primeiro paciente dentro do espectro foi num prestador de saúde que eu trabalhava e recebi o paciente com pouquíssimo conhecimento na época, porque não era algo tão difundido ainda na nossa prática clínica. E aí começou a paixão, né? Porque realmente trabalhar com autismo a gente tem que se apaixonar pela causa e pelo espectro e buscar cada vez mais aprimoramento, né? E hoje acaba sendo o meu foco de atendimento principal são crianças, adolescentes e adultos do espectro. É comum, a Fran vai validar aqui, é comum o atraso na fala ser o primeiro sinal que os pais percebem que alguma coisa não está de acordo. Franciele, os pais chegam com a criança no teu consultório para investigar esse atraso na fala. Alguns já desconfiam da possibilidade do TEA ou chegam de forma inocente pensando, não, é só um atraso? Olha, é algo muito comum que a gente recebe no consultório, na prática clínica, crianças pequenas de mais ou menos 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, com atraso de fala e os pais acreditam que é só um atraso de fala, né? Algumas mães um pouco mais preocupadas, um pouco mais atentas, pesquisam na internet e aí já vem com uma hipótese ou tem alguém que é conhecido, que conhece do espectro que já alerta, né? E aí vem para a confirmação se sim ou se não, mas que não somos nós, fonoaudiólogos, que formalizamos e fechamos esse diagnóstico. Mas é muito comum, Rosane, é muito comum a gente ter o impacto da hipótese para os pais, né? Eu digo que sempre é muito doloroso quando a gente precisa trazer essa informação, mas claro que quando eu trago essa informação para os pais, eu já trago aí uma série de itens que a gente observa, né? Então, além do atraso de fala, o que mais deveria estar acontecendo que não está acontecendo, o que acontece de forma repetitiva, o que deveria, né? Como deveria ser o brincar que não está adequado ou se está adequado, se existe uma comunicação que a gente diz, né? Que nós temos 2 comunicações. A comunicação não verbal, que é tudo aquilo que a gente usa como gestos, apontar, que a gente se faça entender sem existir uma fala. E claro que tem, né, o produto final aí dessa comunicação, que realmente é a fala, é o diálogo, é a criança externalizar através da vocalização aquilo que ela pensa. Então, sim, é algo muito difícil. Para mim, como profissional, também é difícil, porque os pais se assustam num primeiro momento, até eles compreenderem o que é o espectro, que o diagnóstico não é aí um prognóstico, né, de algo
ruim que alguns pais trazem, mas é algo que realmente acontece corriqueiramente. Às vezes 2 ou 3 vezes por semana a gente precisa chamar esses pais para dar a devolutiva após a avaliação, para levantar a hipótese e encaminhar essa criança para que siga aí para fechar o diagnóstico. Hoje eu escutava um podcast onde uma pessoa da área da saúde falava que o atraso na fala não é para todos. E falando em diagnóstico precoce, quando não tem um atraso na fala, acaba às vezes atrasando o diagnóstico. Sim. Mas por que eu pergunto do atraso na fala? Porque justamente foi o que aconteceu comigo, né, com o meu filho. O atraso na fala, não está falando. E levei numa fono achando que estava tudo certo. Eu pensei, 3 meses ele vai estar falando. Sim. E foi uma coisa... Para estimulação, né, Rosane? E eu acho que o que a gente precisa trabalhar com a sociedade de forma geral é que levar numa fono para avaliação do porquê essa fala não veio, não é taxativo de que sim, a criança vai ficar em terapia ou sim, essa criança está no espectro. O que nós precisamos é avaliar o que está acontecendo. Se é uma falta de estímulo, se realmente já pode ser indícios de estar no transtorno do espectro autista ou não, pode ser especificamente o DEL, que a gente chama, que é o transtorno específico de desenvolvimento de linguagem, onde a criança tem o desenvolvimento social e cognitivo preservado e realmente é algo pontual ligado à linguagem, né? Então, é importante avaliar e o quanto antes nós começarmos a olhar para isso, antes nós vamos colher os frutos. Fran, e acontece do profissional, da fonoaudióloga, levantar a hipótese e daqui a pouco os pais recuarem? Muito. Eu já perdi diversos pacientes que quando eu levantei a hipótese, na consulta seguinte, essa família não retornou. Tenho alguns pacientes que após algum tempo retornaram e me disseram que no primeiro momento achavam que eu estava, desculpa a expressão, mas fora da casinha, que não era, que poderia ser qualquer outra coisa, mas era. Né? E aí eles voltarem e dizerem, não, você tinha razão, outras pessoas começaram a perceber, mas aí às vezes a gente perde um tempo muito importante, né? Às vezes é questão de 6 meses, às vezes 1 ano, até que essa família comece a perceber que outras coisas não estão adequadas, o desenvolvimento não está adequado, e aí elas vão em busca e aí fecham o diagnóstico e retornam posteriormente. Fran, por etapas, assim, como é que deveria ser o desenvolvimento da fala de uma criança? Tem como mensurar isso? Explica um pouco para nós. Vamos ir até os 2 anos de idade, mais ou menos, tá? O bebê, na verdade, com 6 meses, de 6 a 8 meses, ele já tem que ter a capacidade de atender ao nome quando é chamado, então virar a cabeça para responder ao nome. Ele já tem que estar balbuciando alguns sons, que são aquelas sílabas, aqueles sons sem sentido algum, mas que essas sílabas, esse balbuciar, vai começando a ter intenção comunicativa. Porque, Rosane, tu deve lembrar quando o Rafa era bebê, que ele fazia alguns sonzinhos e tu dava significado, tu olhava para aquele olhar. E aí a criança vai começando a entender, opa, eu faço som e alguém me olha. E aí isso vai virando uma graça, né? O sorriso social, por exemplo, a criança com 6, 8 meses já tem que ter um sorriso social de uma brincadeira, né? Aquela brincadeirinha de esconder e achou, né? Da gente esconder o olho, a criança já responde a isso. Depois do balbuciar, em torno de 1 ano de idade, essa criança já precisa estar falando em torno de 5 a 6 palavrinhas, como mamãe, papai, vovó, dá. Claro, isso tudo não claramente. Ele vai começar a falar papá, vai falar pá, vai falar má para mamãe, né? Até que chegue em mãe, chegue em mamãe. Em torno de 1 ano e meio, a criança já precisa estar com um repertório mais robusto, em torno de 50 a 100 palavras. E com 2 anos, ela já tem que estar com em torno de quase 200 palavras e já estar começando a formar frases de 2 elementos.
Então, já está conseguindo aí dizer, mamãe água, mamãe comer, quer mais, né? Ela já vai estar se expressando mais. E aí, claro, que aos 5 anos a gente precisa ter uma fala funcional e social com todos os fonemas, que são os sons da fala, tá? Então, é algo que a gente tem que ir percebendo um avanço, mas o mais importante é isso, saber que com 2 anos tem que estar formando frases. Ok, é muito interessante, porque acho que a maior parte dos pais não tem isso contabilizado, assim, até 2 anos tem que falar tantas palavras, e a gente tem aquela questão, né, Fran, que alguns pediatras, é menino, demora mais para falar, calma mãe, mãezinha. Tá tudo bem, mas o filho do vizinho falou com 3 anos e tá tudo certo. É isso né? mesmo. Que é algo que para nós fonoaudiólogos incomoda um pouco, porque existe, né? Assim, eu gosto muito de trabalhar no meu consultório que se existe um parâmetro de 6 meses para a criança sentar, 1 ano a 1 ano e 2 meses para a criança andar, existe o mesmo parâmetro para o desenvolvimento de fala. É algo que precisa ser olhado, Rosane, por todos, né? Então, a história de, espera, cada um tem seu tempo, tá tudo certo. Não existe isso. A gente precisa olhar para essa criança, precisa ter uma avaliação para entender se é falta de estímulo ou não. Nós estamos falando de uma criança que está dentro do espectro, né? Porque no momento que eu falo de neuroplasticidade, a gente sabe que todo dia que eu passo de vida da criança é um dia que eu não consigo voltar para trás. Cada dia é um dia de ganho. Então, se eu puder avaliar e entender o que está acontecendo com essa criança, para mim poder orientar a família, usar técnicas adequadas para o desenvolvimento do comportamento verbal, é o ideal, né? É o que a gente mais precisa hoje, é pensar em estimulação precoce. Perfeito, Fran. Tem uma questão que eu acho que é curiosidade de muitos pais, principalmente pais que têm crianças, né, dentro do espectro que ainda não adquiriram a fala e que já estão se movimentando, estão nas terapias, estão com fono. Via de regra, uma pessoa, um autista, né, até que idade vai conseguir, Fran, adquirir a fala? Assim, vocês têm uma métrica para isso? Não, se não falou até os 8... Não fala mais. Não, eu não estou dizendo, né? Sim. Mas a gente não tem, essa métrica não existe, Rosane. A gente acredita, né, que a criança precisa desenvolver aí todas as etapas anteriores, etapas que envolvem atenção auditiva, responder a comandos, contato visual, o apontar. Ela precisa desenvolver todas estas etapas para chegar no comportamento verbal, possivelmente com fala, né? Claro, a gente não pode limitar. Eu, Franciele, tenho dentro de mim que todo paciente é possível de tentar ter alguma comunicação, né? Então, verbalizar algo, né? A não ser que a gente tenha aí algum limitador realmente físico ou algum gene, né, alterado que realmente vá influenciar na fala. Mas a gente não tem uma métrica, então eu acho que a gente acreditar nas crianças, adolescentes, né, mas muito mais olhando para as crianças, é o ponto principal. Nós temos que acreditar que essa criança vai falar e dar condições através das terapias adequadas, tanto, né, o ABA, que a gente fala, que nos ajuda muito, que vai trabalhar com comportamento verbal, assim como as técnicas de fonoaudiologia para o desenvolvimento de linguagem. Tem uma questão, vamos dizer que não tenha diagnóstico fechado, tá? Mas a criança tem alguns sinais, mas ainda não tem diagnóstico. Mas chega para ti. O que você pensa? É importante ter esse diagnóstico para começar a intervir, Fran? Não, na verdade, ter o diagnóstico fechado nos auxilia a compreender melhor o caso. Mas as técnicas que eu, Franciele, vou desenvolver no consultório ou eu irei aplicar nessa criança são as mesmas do que se ela tivesse ou não tivesse dentro do espectro. O importante, Rosane, é a gente estimular esta criança na sua potencialidade,
fazer uma avaliação bem detalhada, bem criteriosa, para entender quais são os aspectos que estão faltantes e que eu preciso estimular para chegar nesse comportamento verbal. Mas a gente sempre diz, né? Estímulo nunca é demais, né? O que faz falta é a falta de estímulo. Então, pecar pelo excesso, a gente nunca vai. A gente vai realmente pecar pela falta. Então, se tem atraso, independente de ser ou não, o importante é estimular e ter um olhar para essa fala e para os comportamentos que estão alterados. Ok. Fran, então tá. Tenho o meu filho, tem alguns sinais, ainda não tenho diagnóstico, mas fui orientada, estou levando na fono e em outras terapias. O papel da fono com os pais, porque a estimulação lá no teu consultório, né, no tempo que a criança está lá, 1 hora, 2 horas na semana, 3, não sei quantas horas, não é o suficiente. Você acabou de falar, né, que a estimulação ela tem que acontecer. Como é que você orienta os pais? Porque tem pais, não vou falar aqui, né, eu tive dificuldade, né, quando você não tem crianças na família, não tem sobrinhos pequenos. Você acha que vai ser tudo muito natural, às vezes você acaba não estimulando, não por querer, mas por, né, desconhecer. Sim. Como é que tu orienta esses pais? Olha, eu sempre digo que os pais são os meus aliados, né? Tanto é que eu tenho alguns pais que participam da sessão comigo para fazer uma observação de como eu brinco, de como eu interajo e aplico as técnicas, né, com as crianças para conseguirem reproduzir isso em casa. Então, normalmente, o meu final de sessão, 10 minutos, é reservado a passar para os pais quais foram os nossos objetivos terapêuticos da sessão e quais são os objetivos que precisam ser desenvolvidos em casa. Então, por exemplo, né, vamos dizer que a gente tem aí uma criança de 2 anos que tem uma imitação pobre, né? O que é uma imitação pobre? Você pede para a criança bater palmas, ela tem dificuldade. Você pede para ela bater os pés. Então, o tema dos pais vai ser ou cantar ou pedir para que essa criança faça esses movimentos para que a gente tenha resultado em comportamento verbal, porque a fala não deixa de ser uma imitação, né? E hoje a gente sabe, né, Rosane, o tratamento de autismo hoje tem um custo muito elevado, né? E nem todas as famílias têm um acesso aí a ter fono, por exemplo, 3 vezes por semana, ou o ideal todos os dias. Mas a gente precisa usar a família como um aliado terapêutico, como um atendente terapêutico em alguns momentos e dar esse subsídio para a família. Eu gosto muito dessa troca, acho que é muito válida, a minha experiência é extremamente positiva quando se tem essa troca. E com qualquer profissional, né? Eu sempre digo para os meus pais, vocês precisam saber o que está acontecendo dentro da sessão, né? Aquilo, não, ela entrou, trabalhou, saiu, me disse que está tudo bem. Mas o que foi trabalhado? O que foi estimulado? O que eu posso fazer em casa? São perguntas que os pais precisam se sentir empoderados para fazer para a terapeuta. Não é porque nós temos o conhecimento técnico que nós não podemos dividir. Nós temos que sair daquele pensamento onde o profissional segura todo o conhecimento técnico para ele. No autismo nós temos que dividir com a família, porque é aquilo que a gente falou. Todo dia a dia e todo momento a gente precisa estar estimulando de maneira adequada para que os comportamentos aconteçam, né? Então sim, tem que ter uma troca. Às vezes eu dou uma lista de coisas que precisam ser feitas e normalmente a gente demonstra para os pais como precisa ser feito também, né? E como você vê o comprometimento dos pais? Tem de tudo? Tem aquele pai super, mãe super comprometida? Tem, varia muito, Rosane. Eu tenho mães que sentam no chão e super interagem e tenho mães um pouco mais, pais, né, um pouco mais limitados e que têm um pouco mais de dificuldade, mas eu percebo que a partir do momento que eles entendem que eles podem ser agentes de transformação e eles podem fazer a diferença, todos se engajam e saem trabalhando e fazendo. Porque é muito lindo quando eles quando a gente começa a ver o resultado do trabalho. As primeiras palavrinhas é mesmo muito emocionante. Eu, com a minha experiência, às vezes chego a me emocionar. Aquele caso que a gente recebe que realmente tem ausência de vocalização. E aí, quando vocaliza algo, meu Deus, assim, é algo que eu me emociono várias vezes, realmente, de perceber
que o trabalho frutifica e que dá certo, não que a gente não acreditasse, mas ouvir as primeiras palavrinhas sempre é muito gratificante. Então você imagina isso, né, para os pais. Eu lembro do Rafa falando, né, ele teve atraso na fala, não tinha uma fala funcional, e a primeira coisa que ele disse, assim, de frasezinha, sabe, de juntar algumas palavras, foi um dia na escola, levando o brinquedo, ele chegou e alguém perguntou, você trouxe brinquedo? Aí ele respondeu, foi minha mãe que mandou. Por exemplo, eu trouxe porque ela mandou. Eu fiquei assim, foi uma curta frase. Sim. E ele já tinha 5 anos, Fran, nessa Não, época. e é uma festa, né, Rosane? É aquilo que, enfim, vamos dizer que a gente esteja trabalhando me dá, né? Eu tenho mães que me dizem, agora ele me sai pedindo tudo, mas eu dou porque tá falando, né? É muito gratificante, é algo que realmente a gente vibra, né, com cada conquista. Agora eu fiquei curiosa e a gente tem ouvido um pouco sobre isso, talvez alguns pais já estejam sabendo, né? Antes a gente costumava dizer assim, é um autista não verbal. Era assim que a gente falava, e agora a gente não está mais falando assim. A gente tem ouvido falar de oralizado, vocal e outros termos que para nós fica um pouco confuso. Sim. Você poderia explicar um pouco sobre isso? Sim, é porque nós temos, né, a comunicação alternativa ou comunicação aumentativa em alguns momentos, que é feita através de figuras em alguns momentos que os pais podem conhecer como PECs. Nós podemos usar os vocalizadores, podemos usar recurso eletrônico, né? Então, às vezes, usar um tablet ou algo para que a criança não precise fazer a troca de figuras, né? Para tentar facilitar. Então, sim, nós podemos ter crianças que não falam, que não vocalizam, mas que se comunicam através da troca de figuras, né? Através da comunicação alternativa. Então, por isso que se tem essa troca aí de nomenclatura, porque essa criança pode se comunicar entregando para você um cartãozinho. Se eu viesse aqui e te entregasse um cartãozinho com um desenho de um copo com água, você iria me dizer, ela está com sede, provavelmente você me entregaria um copo de água. Então, eu oralizando, eu não falando a palavra água, você entenderia que eu preciso tomar água. Então, é algo que vem vindo e se defendendo muito para, né, o transtorno do espectro autista, que a partir que a criança realmente tem um atraso de desenvolvimento de linguagem, se use a comunicação alternativa até como uma forma de potencializar esse desenvolvimento de linguagem, porque a gente acredita que a criança entende a forma, né, o porquê que eu preciso me comunicar. A gente chama de prosódia em alguns momentos, né, que é a criança entender essa necessidade da comunicação e como se dá a comunicação. Porque no autismo eles têm muita dificuldade de entender essa troca comunicativa e o porquê que eu tenho que me comunicar, né? Então é algo que a gente precisa desenvolver. Sobre essas trocas, uma coisa curiosa, quem me conhece, eu sempre conto isso, porque foi bastante marcante, assim, e foi difícil a gente conseguir mudar. Então o Rafael adquiriu a fala, ótimo. Só que ao invés, na hora de se comunicar, ele usava uma maneira não legal, né? Por exemplo, se ele quisesse água, ele imitava direitinho o jeito de pedir. Ele dizia, você quer água? Da mesma forma que a gente falava para ele, você quer água? Ele vinha e dizia, você quer água? Então fez muito essa troca por muito tempo até a gente conseguir. Daí, por modelagem, sim. Então o que nós fazíamos? A gente dizia não, obrigada, não quero, sim. E ele ficava, aí a gente falava, eu quero água, e ele começou depois. Mas tem isso, né, Fran? É difícil essa parte também. Isso, a gente chama isso de ecolalia, né? Os ecóicos é algo que é natural num primeiro momento, a criança repetir aquilo que ela está ouvindo como forma de comunicação. E para nós fonoaudiólogos, a gente entende que se está tendo ecolalia, nós estamos com uma etapa de desenvolvimento andando, vamos dizer assim, sendo adquirida. Mas a criança precisa entender isso, né? Que esse ecóico, esse eco, que é repetir o que a pessoa fala, ele também precisa ter um limitador de quanto tempo isso acontece. Né? Ela nos ajuda muito no desenvolvimento de linguagem, mas a gente precisa reverter isso para que fique uma fala natural.
e não simplesmente uma repetição de algo que eu escutei, né? Mas a gente usa como técnica também para desenvolvimento, né? Quando a gente quer, por exemplo, que eles respondam uma pergunta. Você quer água? Sim ou não? Ou, aí, provavelmente, ele vai usar o último, não. Ou, você quer água? Sim. Aí ele vai responder ou vai dizer água, né? Então, são coisas que a gente vai usando também como técnica, mas que é difícil da gente conseguir eliminar de uma forma geral da comunicação das crianças do espectro. E falar na terceira pessoa também, né? Exatamente, eles têm muita dificuldade do eu, né, de se entenderem aí como indivíduos e aí poderem se denominar, né, o eu, é algo bem difícil. Tá. Fran, olha só, a gente já falou um pouco sobre a ecolalia, falamos de diagnóstico precoce, da importância da estimulação. Eu gostaria que você fizesse um resumo assim, ó, dos procedimentos, das etapas, o modo que vocês, né, como vocês trabalham, como é toda essa complexidade do tratamento com a fonoaudiologia. Bom, eu acho que a área da fonoaudiologia trabalha, né, dentro do espectro com algo que os pais esperam muito, que a criança se torne vocal, né, que ela verbalize aí as suas necessidades e os seus desejos. Então, Rosane, a gente tem uma expectativa muito alta, né, tanto nossa como terapeuta, como dos pais, o que faz com que a gente precise sempre estar muito atento aos sinais e às etapas de desenvolvimento. Então, eu sempre peço para que os pais olhem não só para a fala, porque em alguns momentos eles pensam, mas eu estou levando na fono e ele não está falando. Mas o que está sendo trabalhado? Qual é o comportamento verbal que está sendo estimulado para que a gente chegue na fala? Então, nós sabemos, por exemplo, que nós precisamos ter contato visual, que é uma demonstração de atenção. Nós precisamos que a criança entenda que é necessário sentar em alguns momentos para prestar atenção. Nós precisamos que a criança aponte para aquilo que ela deseja, né, para que ela demonstre essa necessidade que ela tem, né, então de poder mostrar que ela quer a água, que ela quer o suco, que ela quer a maçã. Então são coisas que a gente precisa estar atento a isso, né? Meu filho aponta ou não aponta, né? A fono está trabalhando o apontar, é uma forma de comunicação. Depois disso, tudo que ela pega, ela fala o nome, né? Então, sim, é importante nós nomearmos para a criança banana, maçã. E por que eu trago aqui perto da minha boca? É para chamar a atenção da criança para o movimento articulatório, para que ela tente imitar. Aí vem a parte, imita ou não imita movimentos motores amplos, bater palma, bater os pés, né? Que são coisas simples de estimular em casa e que, na verdade, às vezes a gente não se dá conta de fazer no dia a dia, né? Brincar, por exemplo, fui morar numa casinha infestada, fazer a bruxinha, fazer a lagartixa, né? São coisas muito importantes. E aí sempre, então, tentar seguir essas etapas, né, Rosane? E é algo que às vezes demora, a gente não consegue precisar em quanto tempo essa criança vai estar falando, se sim, se não. Mas a gente sempre, eu tenho, né, como métrica aí, antes da poda neural, se possível antes dos 3 anos, é um bom prognóstico nós termos fala, né, e antes dos 5, porque aí a gente entra em plasticidade neuronal, que é o cérebro estar com mais prontidão para aprender novas habilidades. E aí, quanto mais esse cérebro estiver, né, com prontidão e podendo aprender, mais rápido a gente aprende e consolida. E por isso da estimulação precoce, para que a gente, independente de ser autismo ou não, a gente fazer uma estimulação para o desenvolvimento de linguagem. Franciele, a gente está quase terminando, mas tem uma coisa que ainda preciso, né, a gente precisa falar, que é a tal expectativa que você começou a tua fala falando, porque é uma ansiedade dos pais e é uma ansiedade da terapeuta da fono, porque é desgastante, acho que poderia até falar sobre isso. Cada criança é uma... eu não sei, não faço ideia, porque não é a minha área, mas enfim, você ficar, e às vezes, né, quantas horas, como é que você lida
tanto com essa expectativa do pai, da mãe, que estão ali pressionando, né? E a tua própria. Porque eu conheço, Fran, desculpa te interromper, eu conheço fono que desistiu da clínica. Sim. E foi para outra área, porque não deu conta. Sim. É algo, Rosane, que realmente é difícil. Te trago a minha realidade. Eu sou uma pessoa, às vezes, um pouco imediatista para algumas coisas. E justamente o espectro veio me ensinar que as coisas não acontecem rapidamente. Então, a gente precisa aprender a lidar com essa expectativa. Às vezes demora, às vezes não demora. Às vezes eu não vou te mentir que eu sento e vou revisar a literatura para saber se eu estou fazendo adequadamente. Porque cada criança é única. O que eu aplico, vamos dizer, no Rafa, não vai ser o mesmo que eu vou aplicar no Matias. Porque cada um vai ter particularidades. Então, sim, em alguns momentos, mesmo sendo frustrante algumas sessões, a gente às vezes, porque né, dentro do espectro, às vezes o comportamento inadequado na sessão de fono é reflexo de outros comportamentos, de outras situações, mas que se repetem ali. Né? Então, por exemplo, uma fuga de demanda. Eu tenho crianças que não aceitam pedir para que ela faça determinado encaixe para que a gente possa trabalhar. Então, sim, é muito desafiador trabalhar com o espectro autista, mas é muito recompensador, porque cada pequena evolução a gente vibra como se fosse uma vitória de uma corrida gigantesca, mas é o que eu digo, é o subir os degraus de uma escada. Você sabe aonde você tem que chegar, mas você tem que saber que é um degrau por vez. E às vezes é um meio degrau, não é um degrau inteiro, mas a gente tem que saber valorizar isso. E também, né, Fran, a gente precisa deixar um recado para os pais para persistirem. Eu acho que é muito importante. Às vezes, a gente sabe, você acabou de falar, é custo alto, são muitas terapias que precisam ser feitas, mas tentar, né, tentar de todas as maneiras fazer com que essa criança receba tudo que seja possível, para justamente conseguir obter resultado, porque desistir Sim. vai voltar, né? Não sei, acontece de regressão? Às vezes sim, né? Mas tu sabe, Rosane, que às vezes eu percebo que os pais trocam muito de profissional, né? Eu acho que a primeira etapa é quando a família contrata um profissional para atender o seu filho, ela tem que estar segura e confiante de quem ela está escolhendo, né? Eu vejo às vezes muito assim, mas eu levo o meu na fulaninha tal, o meu na... E esse pai pipoca de profissional em profissional. E aí a gente perde um tempo precioso. Por quê? Todo início terapêutico, você tem que, primeiro, fazer vínculo com a criança. Segundo, você precisa fazer um processo avaliativo para saber quais são as preferências, quais são as limitações, quais são os objetivos terapêuticos para que eu possa traçar um plano. Né? Então, às vezes, você perde muito tempo nesse troca-troca de profissional. Ou, se você tem segurança daquilo que você escolheu e a profissional te dá respaldo para que você prossiga. Né? Por exemplo, eu já tive um paciente que demorou quase 1 ano e meio para a gente escutar a primeira verbalização. Mas a mãe acompanhava as sessões e percebia as pequenas evoluções, né? Então é isso que a gente precisa entender. Assim como tem pacientes que em 4 meses chegaram não verbais e já estão formando frasezinhas e cantando músicas. Mas o que isso faz? É a segurança com que a família tem com esse profissional, faz com que ela prossiga no tratamento. Né? Esse é a base. Eu digo que a gente tem que vincular com a família, a gente tem que acolher essa família. Eu não posso simplesmente pensar que vou estimular a fala da criança. Não, às vezes eu preciso escutar essa mãe. Às vezes eu preciso escutar esse pai, eu preciso olhar para essa família para entender o que está acontecendo, a limitação, o que cada um tem aí para que me ajude na terapia. Né? Então eu sempre digo, eu sou fonoaudióloga, mas às vezes eu preciso olhar para o todo. Eu não posso olhar só para o meu pedaço. Eu preciso olhar a criança e a família como um ser total, né? E aí
para conseguir auxiliar eles. Eu ia puxar um assunto aqui de escola, mas vamos deixar para uma outra vez, né? Daí você vem falar também sobre como a escola entra nesse... Porque boa parte do dia é na escola que eles estão, né? Então a escola também vai ter que receber... Vai ter que ser treinada em alguns momentos para essa estimulação também. Fran, você gostaria de deixar um recado, principalmente para os teus fãs? A Franciele tem muitos fãs do Instituto Unitea, tem muitas famílias, né, que estão... Tem. E que, nossa, super elogio, te elogiam, Fran. E mesmo outras pessoas, tá? Que eu conheço, daí, eu tive uma situação... então, é a Fran que cuidou de mim. Então, muito legal. Quer deixar um recado para os teus fãs? Posso deixar sim. Primeiro, agradecer pela oportunidade de estar aqui e pela oportunidade de poder cuidar do bem mais precioso de cada família, né? A confiança depositada no meu trabalho me motiva para que eu siga em frente. Em alguns momentos a gente repensa, porque é algo muito desafiador, mas é muito gratificante. E se eu puder deixar algo para vocês, procurem oferecer para os filhos de vocês o melhor que vocês podem, dentro da realidade que vocês podem. A gente sabe que existe um ideal terapêutico e que não está à disposição de todas as famílias. Nós, no Instituto, tentamos ter aí uma rede parceira para oferecer para vocês essas terapias de qualidade. Mas procurem profissionais que realmente sejam capacitados, que tenham formação específica para autismo e acreditem. Sempre olhem para os seus filhos e acreditem no potencial deles. Eles são muito capazes, eles podem evoluir e eles conseguem evoluir, cada um dentro da sua singularidade. E acreditem, se eu puder deixar uma mensagem final é essa. Sempre acreditem e depositem muita confiança, porque essa expectativa de vocês e esse sentimento faz com que a gente consiga evoluir. Muito bem. Franciele, a gente do Instituto, nós do Instituto Unitea, né? Então, em nome da equipe do Unitea, nós queremos agradecer muito a tua participação, a tua fala, essas informações que você trouxe hoje, certamente, né, vão ajudar muitas pessoas. Então, de coração, a gente agradece a tua participação e agradece muito mais do que isso, o teu voluntariado no Instituto e, sei lá, é isso. Muito obrigada, Fran. Eu que agradeço, Rosane. Eu fico imensamente grata de poder estar participando de mais um projeto do nosso querido Instituto e estar compartilhando um pouquinho do meu conhecimento. E fico à disposição de todas as pessoas que tiverem dúvidas e quiserem conversar um pouquinho. Eu fico à disposição. Muito obrigada. Agradeço a todos vocês que estão acompanhando a série sobre autismo, compartilhando vivências. Continuem acompanhando os próximos episódios da série, se inscrevam aqui no nosso canal, compartilhem nas redes sociais. Um grande abraço e a gente se vê no próximo episódio.